Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 6º ano de matemática, texto 7, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o resumo de livro. É aquele que irá sintetizar as ideias principais da história narrada em um livro, analisando e simplificando o que está escrito. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF06MA18, EF06MA19 e EF06MA20, que se referem a reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros, identificar as características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e ângulos, reconhecer a inclusão, a interseção de classe entre eles, identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos, e reconhecer a inclusão e a interseção de classe entre eles. Os descritores são os D3 e D4, que se refere a identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos e indicar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As questões de 1 a 3 dão continuidade aos questionamentos realizados anteriormente. Durante a resolução, observem quais dos alunos expressam suas respostas espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Para a proposta da leitura compartilhada do texto apresentado na questão 4, incentivem que os alunos se voluntariem, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. A proposta para a resolução da questão 5 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Professoras e professores, as respostas dadas pelos alunos durante a resolução das questões possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles tiveram sobre o texto. Como a proposta para a resolução da questão 6 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao finalizar os desenhos solicitados, explique para os alunos que eles representam polígonos e que hoje aprenderão mais sobre essas figuras. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem! Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Como a proposta para a resolução das questões de 2 a 5 é individual, aproveitem esse momento para observarem se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Pois ela é essencial na formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita do modo autônomo, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é predominante na maioria das instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1, 2 e 3 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e realize intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução das questões 4 e 5 é em dupla. Se desejarem, indiquem os alunos como será composto os pares. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, aproveite para observar quais duplas compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um cartaz com o conteúdo apresentado no quadro Quer Saber Mais? Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade coletiva na qual será explorada a classificação dos quadriláteros. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Será realizada por 2 alunos conforme sugerido. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora deles. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 3 é em trios. Se desejarem, indique aos alunos como os trios serão compostos. Professoras e professores, as atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e incentivem uns aos outros em suas aprendizagens.
No momento dos trios, demonstrarem como chegaram às respostas, os incentive a se voluntariarem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão e esclareçam que não devem preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um cartaz com sólidos geométricos e algumas embalagens tais como caixas de creme dental, caixas de sapato, caixas de remédios, latas, uma casquinha de sorvete e outros objetos que possam ser utilizados para exemplificar as figuras geométricas. Esses materiais serão necessários para a realização de uma atividade prática que possibilitará aos alunos identificar os tipos de figuras geométricas, fazendo a relação com os objetos de uso cotidiano. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em dupla. Se desejarem, solicitem que os alunos retomem os mesmos pares compostos na atividade 3. Citem que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Durante a correção coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentive aqueles que não fizerem. Realize intervenções apenas se for necessário. A proposta para a resolução das questões de 3 a 5 é de uma nova dupla, se desejarem. Indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores. O momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6. Eu exercito o cérebro. Professoras e professores. Durante a realização dessa atividade, é importante observarem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões de 1 a 5 é individual. Aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores. A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero.
Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo.